Silêncio. Não existe som mais perigoso do que o silêncio quando um Yautja está caçando. Meu visor térmico acabou de apagar. O sonar perdeu contato. O detector de movimento não registra nada. Mas eu sei que ele está aqui. Consigo sentir. A distância entre nós é menor que 5 metros. Se eu errar um único movimento, estarei morto antes mesmo de ouvir o disparo. O ombro dele está carregando. O canhão de plasma procura uma linha limpa de tiro. Ele acredita que venceu. É exatamente isso que eu precisava. Porque esta luta não começou esta noite. Ela começou há 3 semanas. Quando encontrei o primeiro corpo, Gotham já viu monstros. Homens que sorriem enquanto matam. Assassinos treinados desde o nascimento. Mas aquilo era diferente. Nenhuma câmera registrava o agressor. Nenhuma testemunha sobrevivia. Nenhuma arma encontrada. Apenas corpos. Precisão cirúrgica. Espinhas removidas. Crânios desaparecidos. Nenhum padrão humano. Primeiro pensei na Liga das Sombras. Depois imaginei algum meta-humano. Mas então encontrei algo em comum. Uma gota de sangue verde. Não era terrestre. A composição molecular possuía proteínas desconhecidas. Resíduos metálicos encontrados na cena. Material que não existia em nenhuma liga catalogada pela Wayne Enterprises. Alfred encontrou uma assinatura eletromagnética extremamente incomum. Lucius confirmou. Tecnologia muito além da nossa. Foi quando acessei arquivos antigos da Liga da Justiça. Relatórios incompletos. Incidentes militares apagados. Operações secretas. Sempre o mesmo padrão. Caçadores invisíveis. Troféus humanos. Yautja, o predador. Não são conquistadores. Não querem riquezas. Eles caçam. A caça é sua religião. Seu esporte. Eles atravessam sistemas solares inteiros apenas para encontrar oponentes dignos. Quanto maior o desafio, maior a honra. Eles não matam por necessidade. Matam para provar superioridade. E isso é justamente o que os torna previsíveis. Se ele procurava um adversário digno, eu lhe daria algo muito pior. Comecei a estudar cada encontro registrado. Incidentes militares, relatórios da Argus, arquivos criptografados, dados extraterrestres. Todos mostravam o mesmo comportamento. O predador nunca luta apenas para vencer. Ele luta para provar alguma coisa. Essa diferença muda completamente o combate. Fisicamente, ele é superior. Muito superior. Força sobre-humana. Velocidade. Reflexos absurdos. Capacidade de enxergar em diversos espectros. Possui sistema de camuflagem óptica. Canhão de plasma guiado. Lâminas retráteis. Rede molecular. Lança. Bombas de autodestruição nuclear portátil. Cada equipamento é desenvolvido para eliminar presas muito mais perigosas que humanos. Mas equipamentos podem ser enganados. A camuflagem não torna invisível. Ela apenas dobra a luz. O visor também possui limitações. Ele depende de interpretação térmica. Materiais isolantes reduzem contraste. Explosões criam excesso de informação. Não preciso desaparecer. Só preciso deixar de ser prioridade. O canhão de plasma também apresenta padrão. Existe tempo de aquisição, tempo de carga, tempo de disparo, durante microsegundos.
O sistema estabiliza a energia. Esse intervalo é suficiente para escapar. As lâminas são letais, mas exigem aproximação. E aproximação é exatamente onde o Yautja acredita possuir vantagem. Existe outro detalhe. Eles jamais recusam um desafio digno. Seu orgulho supera sua lógica. Todo caçador possui uma armadilha. No caso deles, a própria honra. Jamais enfrentaria um predador usando força. Seria suicídio. Então preparei o ambiente, não a batalha. Porque quem controla o terreno, controla a caça. Durante dias espalhei sensores sísmicos, emissores ultrassônicos, geradores EMP direcionais, cargas criogênicas, neblina artificial, marcadores químicos invisíveis. Cada equipamento sozinho era inútil. Juntos, transformavam Gotham numa armadilha. Também redesenhei completamente meu traje. Camadas térmicas variáveis, painéis de refrigeração líquida, materiais que absorvem assinatura infravermelha. Não para ficar invisível, para parecer ruído, reprogramei minhas lentes. Passei a alternar automaticamente entre radar, lidar, sonar e análise de partículas. Toda a invisibilidade depende de esconder uma informação. Ninguém consegue esconder todas ao mesmo tempo. Depois estudei seu código. Todo guerreiro possui um ego. Todo ego pode ser conduzido. Comecei a eliminar criminosos extremamente perigosos antes que ele os encontrasse. Cada troféu perdido aumentava sua obsessão. Passei a deixar símbolos, mensagens, desafios. Transformei a caçada em algo pessoal. Ele deixou de caçar Gotham. Passou a caçar o Batman. Era exatamente onde eu queria chegar. Mas ainda existia um problema. Se ele percebesse que perderia, ativaria a autodestruição. Uma explosão capaz de destruir quarteirões inteiros. Então construí um segundo plano. Nunca vencer o guerreiro. Vencer o equipamento. Desenvolvi cargas EMP sincronizadas. Não fortes o suficiente para destruir. Fortes o bastante para provocar reinicializações sucessivas. Ele jamais perceberia, porque o processo era gradual. Eu finalmente estava pronto para caçar o caçador. E foi assim que cheguei aqui. Quando finalmente apareceu, eu já conhecia cada movimento. Não porque era previsível, porque eu o obriguei a agir exatamente como queria. Ele disparou primeiro. Errou, não porque desviei, porque mirei onde ele acreditaria que eu estaria. Ele saltou, lâminas abertas. Força monstruosa. Cada golpe capaz de partir aço. Não tentei bloquear. Cada ataque fazia exatamente o que eu precisava. Empurrava-o para a próxima armadilha. O primeiro EMP desativou sua mira. O segundo desativou sua autodestruição. O terceiro apagou completamente a camuflagem. Pela primeira vez, ele estava vulnerável. Mesmo assim, continuava forte. Então parei de lutar. Afastei-me. Olhei diretamente para ele, sem atacar, sem medo, e o chamei para um confronto físico. O desafio estava lançado. Sua honra falou mais alto. Ele removeu voluntariamente a máscara. Aceitou um duelo. Exatamente como previa sua tradição. Era isso que eu buscava desde o início. Não vencer sua tecnologia. Fazer com que ele mesmo abrisse mão dela. Agora restava apenas o guerreiro, sem vantagem tecnológica. Jamais estive tentando derrotá-lo. Estava tentando conduzi-lo quando seus pés tocaram o centro da plataforma. Ativei o protocolo final. Uma arma secretamente posicionada lança uma substância sobre ele. Um composto desenvolvido na Batcaverna a partir da análise do sangue verde encontrado na primeira cena do crime. Contido em uma seringa equipada com uma agulha feita de um metal raríssimo, extraído do corpo de um mutante de outra dimensão que derrotei. Um sedativo forte o bastante para abater 15 elefantes. Os reflexos diminuíram. A coordenação começou a falhar. Foi nesse instante que ele fez exatamente o que eu previa. Levou a mão até o bracelete. O EMP impediu que os mecanismos internos do bracelete completassem a sequência de ativação. Disparei os últimos cabos do lançador. Não eram cordas comuns. Foram desenvolvidos para conter ameaças de força sobre-humana. Em poucos segundos, ele estava totalmente imobilizado. O predador ainda rugia. Ainda tentava escapar. Ainda representava perigo. Mas não conseguia mover um único membro. Blackgate não suportaria um prisioneiro como aquele.
Arkham jamais foi construída para ameaças extraterrestres. Antes do amanhecer, uma aeronave da Liga da Justiça deixou Gotham levando seu único ocupante. Uma cela construída especificamente para entidades alienígenas de alto risco já estava preparada. Ele permaneceria vivo, sem possibilidade de fuga, se outro predador vier à Terra. Não repetirei este plano exatamente. Cada Yautja aprende. Cada guerreiro adapta sua estratégia. Mas existe uma constante que nunca muda. Eles acreditam que a caça define o caçador. Eu acredito no contrário. O caçador é definido pela disciplina e pela capacidade de transformar a maior vantagem do inimigo na sua maior fraqueza. O predador caça suas presas. Eu caço predadores.